Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o S Filho e agora estou dirigindo aqui no último dia do ano, mais de 5 horas da tarde, indo pra minha cidade, né? Eu tava em Goiânia, vim cedo, fui cedo pra Goiânia, agora eu tô voltando. E eu tava refletindo aqui tanta coisa, eu pensei, vou refletir e compartilhar com a minha galera, né, que tá sempre me acompanhando aqui, ver se a gente, né, pensa e a gente cresce junto. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o curtir aqui no vídeo e me segue lá no Instagram também, @SFilho. Gente, 2024 foi um ano assim de muito aprendizado. Eu acho que sempre, todo ano vai ser um ano de aprendizado. Tem uns anos que a gente aprende mais, tem outros que a gente aprende menos, tem outros que a gente se diverte mais, outros a gente passa por problemas, outros a gente arruma a solução para aqueles problemas. Mas é um aprendizado constante. A vida, a gente tem que tirar de tudo um aprendizado. Eu sempre falo pra mim mesmo, para meus amigos, pra minha família, às vezes a gente passa por situações na vida que é pra gente aprender. Então aprende, e aprende logo, para que a vida não tenha que te fazer de novo passar por aquela situação para você aprender. E eu vejo que tem tanta gente, inclusive à minha volta, que passa pelas mesmas dificuldades, que sofre as mesmas consequências, vivendo sempre os mesmos erros, porque não consegue aprender com os erros passados, que não consegue ver o aprendizado na dificuldade. Qualquer situação, gente, que a gente passa, às vezes você está apertado, às vezes você está devendo muito, às vezes você passa por uma situação muito difícil. Aprende com isso, porque se você não aprender, você vai sofrer de novo. E esse ano, assim, em relação ao financeiro, eu aprendi muito lá em 2018, 2019, foi quando eu passei por uma situação bem, vamos dizer assim, desculpa, gente, é porque eu ando acordando muito cedo, dormindo tarde, eu ando cansado. É porque eu trabalho bastante, graças a Deus. E aí eu passei por uma situação bem complicada em 2017, 2018, mais ou menos financeira, sabe? Porque eu não tinha vou contar assim, de uma forma mais educativa, né? Em vez de tentar remoer lembranças difíceis. E eu aprendi. Então, eu aprendi que a gente não pode ficar sem dinheiro na conta. Eu aprendi que a gente não pode gastar tudo que a gente ganha, muito menos gastar mais do que a gente ganha, e que a gente nunca pode confiar naquilo que não depende exclusivamente de nós. Até mesmo de um trabalho, por exemplo, às vezes você trabalha num lugar, tipo muitos anos atrás, eu trabalhava em lugar assim que você não recebia o salário. Então você confiava naquilo e fazia compromissos, e você não recebia na época, demorava para poder receber. E eu aprendi muito lá naquela época. Então, se hoje eu consigo ter uma vida mais tranquila, é porque lá atrás eu aprendi com uma dificuldade muito grande que eu passei. E eu vejo pessoas que sofrem sempre as mesmas dificuldades porque ainda não aprenderam. Uma reflexão assim que eu tenho para 2025 é coragem, é acreditar, é fazer, né? Porque a gente tem um costume de planejar. E isso foi uma coisa que me marcou muito esse ano e o ano passado. A gente tem um costume, nossa, uma criancinha tá no canto da pista. A gente tem um costume de falar: ano que vem eu vou fazer isso, quando sobrar tempo eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso. E a gente não faz, a gente vai esperando. A gente vai esperando, a gente vai esperando. E acontece que chega um dia que a gente morre e a gente não fez aquilo que a gente foi jogando pra frente, né? Então, há pouco mais de um ano, a mãe de uma amiga minha faleceu. E foi, gente, pra mim um marco, assim, muito forte. Demais. Porque, assim, há 2 anos atrás minha avó faleceu. Só que a minha avó faleceu já com mais idade, né? Ela tinha Alzheimer, ela sofria muito. Mas esse caso dessa mãe da minha amiga, ela, de um dia, assim, deu um problema, morreu. E na hora que ela me contou, eu senti um vazio tão grande. Eu tenho o costume de aprender com os erros, assim, com as situações dos outros. E me veio um vazio assim tão grande, eu falei, meu Deus. Sabe quando você fica estático, sem reação, em choque? E aí eu já chamei os outros amigos meus e falei, vamos pra lá, vamos estar do lado nesse momento. E aí a todo momento eu olhava e ela passava a mão, assim, eu arrepio só de lembrar. Ela passava a mão, assim, na mão da mãe dela e falou assim pra mim, falou, olha, ela envelheceu tanto e eu nem vi. Engulo seco, gente, só de lembrar disso, porque assim, foi um tapa na cara com tanta força que eu levei,
E tipo assim, eu podia simplesmente ter passado, porque aquilo lá não era um problema meu. Mas a minha forma de ver a vida faz com que eu vejo minha vida em situações dos outros. E naquela hora eu falei, meu pai amado, será que eu tô dando valor na minha família? Será que eu tô vendo as rugas, o envelhecimento da minha família e todo lado disso, sabe assim, dessas situações? E esse ano foi um ano que eu fiquei muito mais atento. Por mais que eu sempre, né, tentei cuidar de todo mundo. É até um erro meu querer cuidar de todo mundo. Cada um tem que cuidar de si, mas eu tento cuidar como eu posso. E esse ano minha mãe pegou dengue. E a dengue dela foi uma dengue muito grave, sabe? Ela quase teve que ir pra UTI. As plaquetas dela chegaram a 21. Um dia que eu medi, um dia que ela tava ainda melhorzinha. Talvez ela tinha até baixado disso. Ela tava com hemorragia iminente, sabe? De precisar de ir pra UTI. E eu senti um medo que eu não sentia há muito tempo. E assim, a fé da gente é uma coisa assim muito bonita, sabe? Eu exercitei muita fé esse ano. Eu lembro no dia que eu peguei esse exame, que eu tava numa vontade, né? Tipo assim, nossa, vai dar tudo certo, essa plaqueta vai ter subido. Tava 23, vai subir pra 30, vai subir pra 50, vai passar de 100, vai tá tudo bem. E na hora que peguei o resultado, que tava lá 21, Nossa, eu lembro, gente, que eu ajoelhei e eu chorei, eu falei com Deus, porque peça e para poder receber, e eu não tenho costume de pedir, eu agradeço, porque eu sinto que o meu agradecer é acreditar que já deu certo, então eu não preciso pedir, porque se eu agradeço é porque já vai dar certo. E nesse dia eu ajoelhei, gente, e falei com Deus com tanta força, com tanta fé, que, assim, graças a Deus, né, com cuidado e tudo, né, ela melhorou, tá bem, graças a Deus, né. Então, às vezes a gente vê situações, a gente tem que aprender com essas situações. E eu vi o tanto que a saúde da gente é vulnerável, né? O tanto que a gente tem que valorizar mais. Às vezes é difícil, a gente, né, tem problema, a gente briga, a gente discute, mas o amor, ele tem que estar lá. A gente tem que exercitar o amor, a gente tem que exercitar o perdão. Eu vejo muitas pessoas que às vezes, por situações pequenas, brigam, ficam com mágoa. Gente, mágoa causa doença, mágoa causa câncer, sabe? Porque você fica remoendo aquilo, e o seu cérebro processa, e quando vê, transforma no corpo e uma doença. A pessoa, ela adoece só do sentimento ruim que tá dentro da pessoa. Então eu tento sempre tirar qualquer sentimento ruim de mim, exercitar o perdão. Às vezes você não precisa chegar pra pessoa e falar, olha, você me perdoa, porque às vezes o problema não tá entre você e a pessoa, tá entre você e você. Às vezes a pessoa nem importa mais com aquilo, essa pessoa, ela esqueceu. Às vezes ela nem sabe nada. O problema não tá na pessoa, tá em você. E quando é algo na gente, nós temos que resolver. A gente tem que se resolver. A gente tem que se perdoar e perdoar o que tiver que ser perdoado para as pessoas ou para nós mesmos. E eu vejo que tanta gente guarda tanta mágoa. Às vezes eu converso assim, esse ano também eu fiquei muito de ficar perguntando para minha mãe. Quando eu vou na casa do meu pai, eu pergunto sobre o passado, assim, não para poder ficar lembrando de coisa ruim, mas para poder lembrar de momentos, né? Eu lembro perguntando assim, minha mãe, qual a senhora lembra quando eu era criança, assim, um momento legal e tudo e tal? E sabe, fazer essas perguntas, eu pergunto assim para outras pessoas também, porque às vezes a gente vive numa rotina tão corrida e tal, que a gente esquece de momentos, né? E eu fiquei exercitando muito isso, descobri tanta coisa sobre a minha infância, sabe, do meu crescimento, de coisas que eu nem lembrava, foi muito importante também. E a gente tá muito nas telas hoje em dia, né? Então você tá agora com a tela me assistindo. E às vezes a gente tá com tanta tela, que às vezes a gente deixa de viver e a gente deixa de ter lembranças, porque você não vai ficar lembrando do que você ficou assistindo o dia inteiro de vídeo, você não vai ficar lembrando de ficar o tempo inteiro na televisão, a não ser que seja uma notícia bombástica, né? Tipo um plantão da Globo. Mas a gente tem que criar momentos, né? Então 2025 é criar muito mais desses momentos. Eu costumo ir pra chácara dos meus tios nos finais de semana, aí eu vejo sempre todo mundo no celular, as crianças principalmente no celular. E aí o que eu tô fazendo agora? Eu tô comprando joguinhos. Da última vez foi Uno, deu até briga, discussão, assim, brincadeira, sabe? Do Uno, não, e tal. Mas foi bom, a gente criou um momento, né, de estar lá. Mercado imobiliário, eu levei uma raquete de tênis de mesa, a gente jogou lá na mesa. Então eu fico tentando também, quero fazer mais isso em 2025, com muitas pessoas, de criar boas memórias, boas lembranças, né? Convidar um amigo ou uma amiga para tomar um sorvete, né? E, sabe, fazer coisas que no futuro você vai lembrar daquele dia, lembrar daquele momento.
Eu acho que 2024, gente, acho não, tenho certeza, 2024 foi um ano maravilhoso. Independente de qualquer situação desafiadora que possa ter acontecido, eu acredito de verdade que eu soube aprender muito com as dificuldades, com os desafios, com os erros. E eu espero fazer de 2025 um ano de pôr em prática muitos sonhos, sabe? Esse ano de 2024 foi um ano difícil pra mim, porque eu fiz 30 anos. E eu pensava que com 30 ia estar tudo tão diferente, sabe? Tão diferente pra melhor, sabe? Tão mais próspero, tão rico, sabe? Morando numa mansão, tendo muito dinheiro, só andando de carrão, sabe? Igual na minha música lá, Quero Ficar Rico. E às vezes a gente deixa de valorizar aquilo que a gente tem. Tem dia que eu agradeço, oro, agradeço todos os dias pelas coisas, assim, por tudo, sabe? E tem hora que eu falo assim, gente, aquilo que eu agradecia há uns 10 anos atrás, hoje é verdade. Eu sempre quis ter um carro automático e achava que era impossível por ser caro, sonhava longe. Hoje eu tenho meu carro automático, sabe? Eu queria ter um carro grande, hoje eu tenho um carro grande. Eu lembro antigamente, de momentos difíceis da vida, eu queria ter um quarto com banheiro, sabe? Eu queria ter um quarto bom, confortável. Eu tenho. Eu queria ter um ar-condicionado, eu tenho. Então, assim, coisas que eu orava e agradecia a Deus 10 anos atrás, e que parecia ser longe de ter, hoje eu tenho. E eu sou grato todos os dias por isso. Agradeço, oro. E agradeço, hoje eu agradeço por ter coisas e conquistar coisas, situações, sentimentos, conquistas que aparentemente é tão longe, mas a minha fé e a minha vontade e a minha força e coragem vai fazer com que daqui a uns dias os sonhos de hoje se tornarão realidade. Gente, o vídeo de hoje é esse, é um vídeo com muita alegria, agora começa muita bacana aqui, com muita alegria, muita gratidão. E eu agradeço por ter vocês aqui no canal, me acompanhando, me assistindo. Eu espero também que em 2025 eu consiga fazer mais e mais vídeos, trazer mais conteúdo aqui, conteúdos legais, importantes e de relevância, e que vocês queiram assistir e compartilhar. E muito obrigado de verdade. A gente se vê em 2025. Feliz Ano Novo!